Ordem do dia. Pauta da 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Nova Resende, realizado no dia 14 de abril de 2025. Havendo o número legal de vereador, declaro aberto a sessão em nome do povo de Nova Resende e da democracia. Boa tarde, colegas vereador. Boa tarde a todos vocês que estão aqui. Sejam todos bem-vindos na Câmara. Quero cumprimentar também Resende Web. Quero falar também as portas da Câmara sempre abertas para cada um de vocês. Pequeno expediente, leitura do seguinte documento. De ata de indicações de ofício e de requerimento. Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Nova Resende, realizada no dia 7 de abril de 2025. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025, às 16 horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Resende, realizou-se a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: Cláudio do Carmo Magalhães, presidente; Edivaldo Luiz de Souza, vice-presidente; Hamilton Jonas Batista, secretário; Wellington Antônio da Silva; Hamilton Amador Cardoso; Paulo Valentim da Silva; Roberto Gelleri e Roberto Gabriel Barbosa. Após a verificação do quórum legal, de acordo com o regimento interno, o presidente abriu a sessão dizendo: havendo o número legal de vereadores e da democracia, iniciada a sessão, o presidente passou para o pequeno expediente. Leitura dos seguintes documentos. Ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 31/3/2025, aprovada por unanimidade. Indicações apresentadas pelo vereador Wellington Antônio da Silva, dispondo respectivamente sobre reparo em pontes nos bairros Córrego do Cavalo e bairro Divisa. Em seguida, passou para o grande expediente comentário dos senhores vereadores de interesse público. Em seguida, o vereador Wellington Antônio da Silva cumprimentou a todos e comentou sobre suas indicações apresentadas, uma vez que precisa urgentes os reparos nessas pontes, pois há um grande fluxo de veículos que trafegam diariamente neste local, e também devido a entrar na safra na colheita do café, será usada com veículos com cargas pesadas. E também solicitou reparo nas estradas do município, bem como o cascalhamento, principalmente nos pontos mais críticos. Em seguida, o vereador Mirtinho cumprimentou a todos e aproveitou para cobrar providência junto à empresa da Copasa, o qual recebeu várias reclamações de moradores com contas e valores altíssimos. Procuraram a Copasa e o valor de R$ 244 voltou para R$ 77, sendo um absurdo. Foi informado pela Copasa que há um funcionário novo, não está sabendo fazer a leitura. Por isso, está acontecendo esses transtornos. E também reforçou seus pedidos junto à Secretaria de Estradas e Rodagem, quanto ao reparo de cascalhamento das estradas de nosso município. Em seguida, o vereador Roberto Gelleri cumprimentou a todos e solicitou ao presidente Cláudio, que é de seu conhecimento, que sempre defendeu que os recursos da Câmara a serem devolvidos ao Executivo Municipal, que seja aplicado nos setores que mais precisar, que não seja devolvido impondo onde aplicar o recurso, como era feito pelas administrações passadas. E comentou sobre uma lei aprovada que isentou a Copasa de 40 anos de pagar imposto, onde a lei não dispõe dos requisitos necessários. Vou tomar providências com base nesta lei, para que a Copasa pague seus impostos. E também comentou que tem apoio do deputado Antônio Carlos Arantes, nesta causa em defesa de nossa cidade. Que seja suspenso a cobrança da rede de esgoto até que seja tudo funcionando dentro da legalidade. E também cobrou providências junto às lâmpadas queimadas nas ruas de nossa cidade, junto à MOG, que é responsável pela iluminação pública, para que faça o reparo dessas lâmpadas queimadas.
e comentou quanto à operação de tapa-buracos das ruas da cidade. Devem abrir e fazer o reparo no mesmo dia, evitando maiores transtornos. E comentou que logo os serviços de reparo e cascalhamento das estradas de nosso município serão concluídas, onde a documentação das cascalheiras estão prontas. Em seguida, o presidente Cláudio também comentou sobre a precariedade da Copasa em nossa cidade, não está cumprindo com suas obrigações, onde a população grita pelas soluções, pois relata que vai lutar, unir forças até o fim, para que a Copasa não instale no distrito de Petúnia, onde temos um excelente poço artesiano de qualidade. E participou ao vereador Roberto Geller quanto à sobra dos recursos da Câmara, será providenciado sua devolução, para que o Executivo utilize no setor mais necessário, não impondo qual deve ser aplicado. Em seguida, o vereador Paulo Valentim da Silva relatou que, quanto aos fatos da Copasa, deve acionar o Ministério Público, como ele fez e resolveu o problema da população, somente assim para resolver os fatos. E comentou quanto a um poço artesiano da Copasa, próximo à Associação dos Cavaleiros. Perto, corre esgoto a céu aberto e o outro lado do terreno a prefeitura está depositando entulhos. Será que a água desse poço é de qualidade para ser consumida? Será que não está contaminada? Temos que tomar providências. No ensejo, passou para a ordem do dia e colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar 06/2025, que cria cargo comissionado de diretor de gestão de pessoal do desenvolvimento organizacional da Lei 2.167, de 26 de janeiro de 2022, e Lei 2.168, de 26 de janeiro de 2022. Estabelece os requisitos para o ingresso no cargo, estabelece sua remuneração, o qual dispõe dos pareceres favoráveis das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Assessoria Jurídica. Em seguida, colocou em segunda votação o projeto de lei complementar 06/2025, aprovado por unanimidade. Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, onde, para constar, Hamilton Jonas Batista, secretário, lavrou a presente ata, que depois de lida é achada conforme segue, assinada por ele e pelos demais edis presentes à sessão. Nova Resende, 7 de abril de 2025. A ata está aprovada? Sim. 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 Ofícios agora. Excelentíssimo senhor Cláudio do Carmo Magalhães, presidente da Câmara Municipal de Nova Resende. Cumprimento cordialosamente, venho a vossa presença solicitar o plenário desta casa para o dia 13, 14 e 15 de maio do corrente ano, às 7h30 até às 13 horas. O encontro será para a realização de uma palestra com os alunos das escolas municipais, com o tema Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Na oportunidade, convido vossas excelências para este encontro e acredito ser útil para a nossa comunidade. Certa da costumeira atenção, fico aguardando o posicionamento de vossa excelência, renovando expressões de altas e consideração e apreço. Josiane Gersante Rosa da Silva, coordenadora do CRAS. Aí o senhor coloca em deliberação. Os vereadores aprovam o requerimento? Sim. 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 Aprovado. Requerimento. Ofício. Prezados senhores, o vereador Odair Braz de Azevedo, que essa subscreve no uso de suas atribuições legais, regimentais, com fundamentos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Resende, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer informações cerca da substituição da iluminação pública do município. Por meio deste ofício, vem respeitosamente reiterar a solicitação já encaminhada à Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, AMOG,
referente à substituição da iluminação pública no território municipal. Informamos que a demanda foi devidamente formalizada junto a essa associação, com base em tratativas prévias no cronograma de ações, acordo para a substituição da iluminação pública, as quais se encontram queimadas. No entanto, até a presente data, não houve o cumprimento da execução dos serviços por parte da equipe técnica responsável. Tampouco recebemos informações oficiais quanto à previsão para o atendimento desta demanda. Considerando a relevância do tema para a segurança, mobilidade urbana, a qualidade de vida da população e diante do crescente número de reclamações por parte dos moradores do município, solicitamos esclarecimentos formais quanto aos motivos do atraso, bem como a definição de uma nova previsão para a realização da substituição das luminárias públicas em nosso município. Ressaltamos que o município permanece à disposição para colaborar com o que for necessário para viabilizar a execução dos serviços, reafirmando o compromisso desta gestão com a eficiência da administração pública e o bem-estar da coletividade. Sem mais para o momento, renovo nossos votos de estima e consideração e aguardamos o manifesto desta entidade com urgência, que o acaso requer. Atenciosamente, Nova Resende, 14 de abril de 2025. Odair Braz de Azevedo, vereador. Aí o senhor coloca em deliberação do plenário, se o plenário está de acordo com o requerimento do vereador. Os colegas vereador estão de acordo com o requerimento do vereador, do Odair? Sim. 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 Aprovado. Ao senhor prefeito municipal de Nova Resende, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, o vereador Odair Braz de Azevedo, que essas subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Resende, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, requer a revisão e regularização do salário dos motoristas lotados nas Secretarias de Saúde, Educação, Estradas e Rodagem do município de Nova Resende. Tal solicitação se baseia no fato de que nós, após levantamento informal e comparativo com municípios da região, constatou-se que os motoristas da Prefeitura de Nova Resende recebem atualmente os menores salários entre os municípios vizinhos, ainda que desempenhem funções de igual responsabilidade, carga horária e complexidade. Considerando a relevância dos serviços prestados por esses profissionais essenciais ao bom funcionamento dos setores citados, especialmente na área da saúde e educação, onde o transporte seguro e ágil de pacientes é de vital importância. É imprescindível que haja uma valorização adequada da categoria. Desta forma, solicito que seja um estudo técnico para equipar os salários desses servidores com os dos motoristas dos demais municípios da região, a fim de corrigir essa defasagem e promover a justa valorização dos profissionais, que tanto contribui para o desenvolvimento e o bom atendimento à população de Nova Resende. Certo da atenção de Vossa Excelência, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Odair Braz de Azevedo, vereador. Pedido do vereador, deliberação. Vocês aprovam? Sim. Aprovado. Sim. Sim, aprovado. Grande expediente e comentário dos senhores vereadores de interesse público. Eu passo a palavra para o vereador Odair. Boa tarde a todos. Cumprimentamos aqui todos os nossos colegas que trabalhamos junto aí na prefeitura, nossos amigos, as monitoras que estão aqui presentes hoje, os pais, os maridos, as crianças que estão aqui por mesmo objetivo.
A gente já inicia a nossa fala aqui, já pronunciando que no decorrer da reunião aqui, vocês podem ter certeza que eu sempre vou estar do lado aí do funcionário público. Ocorra o que ocorrer, a gente sempre vai estar junto. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, Facebook da Câmara e as demais redes de televisão. Cumprimentamos aqui também o nosso amigo Matheus, da MAV TV, que a partir de hoje também aí estará fazendo as transmissões aí das nossas reuniões. Acredito que é de grande importância aí os órgãos de distribuições aí via internet esteja aí acompanhando a reunião e transmitindo as reuniões. Gostaria de abordar aqui hoje também um assunto que já vem se arrastando aí há alguns meses, alguns dias, sobre o pagamento das equipes de PSF. A gente foi votado aqui já na casa, no dia 18 de abril, né, das sessões de 18 de março de 2025, já foi votado aqui na casa uma lei que permite aí o pagamento das agentes de saúde. O pagamento que se condiz, que trata-se de um informativo sobre o incentivo adicional dos componentes de qualidade aos municípios, com equipe de saúde da família, ESF, equipe de atenção primária e APA, equipe de saúde, bocal, etc., equipe de multiprofissionais, conforme a portaria. Então a gente destaca aqui, a gente procurou aí, informação junto à secretária de saúde, junto ao executivo e também aí os assessores do prefeito. Mas nós temos aqui em mão um documento do Ministério da Saúde que se diz o seguinte: no fim de cada ciclo anual será devido no mês subsequente ao último quadrimestre o pagamento do incentivo adicional do componente de qualidade em parcela única, considerando a média de alcance dos resultados do ano, que deverá ser destinados aos entregantes das equipes. Já temos uma lei, né? Nós temos uma lei aqui que já foi aprovada na casa. Nós temos aqui um parecer do Ministério da Saúde. O que se diz aqui? Quando nós falamos aqui em quadrimestre, então eu acredito que nós temos 4 semestres no ano. Então eu acredito que esse pagamento deve ser feito quadrimestre. Então, ao final de cada bimestre, no meu entendimento, não digo que eu estou certo, gostaria que tivesse uma ressalva aí do nosso advogado. É isso mesmo, doutor? Então, nós temos aí, no caso aqui, quando se fala assim, as agentes de saúde têm o direito de receber 4 vezes no ano. 4. A cada 3 meses. Então, fica claro aqui, ó, que a cada quadrimestre, o pagamento de incentivo adicional do componente de qualidade. Então, tem que ser pago. Então, nós temos aí uma nota informativa do Ministério da Saúde, onde condiz isso, e também nós já temos uma lei aqui que permite ser pagada. Certo, doutor? Quando nós votamos essa lei aqui, nós autorizamos o pagamento desse incentivo. Isso. Então não tem nem. Batamento, né? Oi? Desde que a equipe bata a meta estabelecida por eles. Como? Desde que a equipe bata a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Exatamente. Em desde quando a equipe esteja regularizada, bateu a meta, então se uma da equipe não bateu a meta, eles desconsideram, né? Então é isso aí. Então a gente fala aqui em favor aí das equipes do PSF também. São equipes aí que são o termômetro da cidade, né? Elas que estão frequentando a casa aí diariamente, vendo o que a nossa população
está precisando. A cada agente de saúde já deve permanecer aí em 200 casas por dia, né? Incluindo aí as visitas das enfermeiras, as dentistas e também os médicos que incluem na equipe. Então aqui nós defendemos aqui o pagamento aí desse direito aí das agentes de saúde. Que se trata aí no cofinanciamento, né? É um programa novo aí do governo. Ano passado não recebia, mas esse ano aí está tudo para elas receber. A gente já termina aqui as nossas palavras e agradece aí o nosso presidente. Eu passo a palavra para o Paulo Valentim. Boa tarde aí aos componentes da mesa, boa tarde aos amigos vereadores, boa tarde às monitoras que estão fazendo um excelente trabalho em seus postos de trabalho. E gostaria de dizer boa tarde à MAV TV e à Web TV também. Presidente, gostaria hoje de estar passando duas coisinhas que eu achei muito importante hoje e estou sendo muito cobrado. A primeira, muito mato na rua. Os vizinhos de porta lá estão comentando, a população de Nova Resende está comentando muito. Está chegando 100 anos de Nova Resende e a cidade está com muito entulho, muita sujeira, muito mato. Hoje eu achei um absurdo, senhor presidente. Eu fui cobrar uma responsabilidade do pessoal do lixo, o motorista do caminhão foi bater lá em casa. É um absurdo isso. Então, quer dizer, a pessoa pode cobrar, depois o fulano e ciclano pode ir lá reclamar lá na casa dele. Eu acho isso um absurdo. Estamos chegando aí numa situação de calamidade. Pelo que por minhas palavras. Chegar a passar na rua, ter que desviar de mato. Muito mato. Aqui perto da escola Melviana, tem um entulho ali que já faz tempo. Eu queria pedir responsabilidade da secretária para estar lá tirando aquele entulho, está atrapalhando, porque no passeio que eu entendo é para andar. Eu queria estar pedindo isto. E também a questão dos buracos. Já está sendo resolvido, mas tem gente machucando, senhor presidente, nesse buraco. Estão abrindo buraco, ficando quase um mês aberto, e não está tendo sinalização. Já estourou vários pneus, várias pessoas já reclamaram. E eu acho até uma imprudência da pessoa abrir um buraco, deixar mais de um mês, reclamar, aí o cidadão vai reclamar com toda a razão, né? Põe bananeira, puder chegar até pôr bananeira nesses buracos e não ser tomado a providência. Então, gostaria aqui de estar até encerrando a minha fala, mas falando sobre esse assunto. Beleza, obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra para o vereador Wellington. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento meus colegas vereadores, na pessoa do senhor, a equipe de serviço da casa, cumprimento as monitoras, os familiares, a população que está presente na nossa reunião hoje. A todos que estão nos acompanhando pela Resende Web TV, pela MAV TV, pelo Facebook da Câmara Municipal. E eu venho falar hoje, agradecer, em primeiro lugar, pelo término da terraplanagem, lá da estrada que liga Nova Resende e Conceição Aparecida, aquele trecho lá do Córrego do Cavalo. Hoje eles estão fazendo a sargação lá do terreno, do trecho que foi feita a terraplanagem. Eu acredito que, no mais, até amanhã ou quarta, deve estar terminado o asfalto colocado. Isso aí foi uma emenda que foi colocada pelo deputado Rodrigo Lopes, juntamente com o Rafael Simões. Esse trecho de 730 metros, se eu não me engano,
foi colocado lá pelo recurso destinado pelo Rodrigo Lopes e pelo Rafael Simões. Parabenizar, né, a todo o grupo político, né, que correu atrás disso aí, né, faz parte, né, o Darlon, né, o Fabiano lá do Cafundó, né, a nossa equipe que foi candidata a vereador, trabalhou junto, né, para conseguir ter uma representatividade junto a esses deputados, e eles colocaram o recurso, né, e tá terminando essa pavimentação asfáltica lá, né. Então isso tem sido um grande benefício para o pessoal lá do bairro Corcovado, né, e não só o bairro Corcovado, né, os bairros vizinhos que passam por lá também, né, facilitando a locomoção do pessoal. Semana passada nós estivemos lá na prefeitura, juntamente com as monitoras, né, o pedido delas, nós fomos lá fazer o acompanhamento da reunião delas junto ao prefeito, junto à secretária de Educação, né, e reitero, né, o nosso apoio, né, a luta delas, né, tanto que elas estão aqui para cobrar os direitos dela, né, e eu falo assim, né, que a resposta que elas tiveram lá foi uma resposta negativa, que vinha falar muito sobre não conseguir pagar esses recursos para elas, né, essa melhoria no salário. Mas eu venho falar também sobre leis que foram aprovadas nessa casa, né, o projeto de lei complementar número 03, né, que definiu, né, o cargo de coordenador de atenção básica de saúde, dando a ele um reajuste, né, que o valor que ele recebe hoje é referente ao piso, né, como ele é um funcionário que é enfermeiro, então ele recebe o piso de 4.750, né, lei aprovada aqui nessa casa. Projeto de lei número 11, que vem falar que é assegurado ao servidor direito de licença remunerada para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe e âmbito nacional, sindicato representativo da categoria e entidades fiscalizadoras da profissão, né? Foi assegurado o direito de afastamento remunerado, aprovado nessa casa. 4 votos a 5. E também foi aprovado aqui, né, o projeto de lei complementar 006, que dá direito a criar o cargo comissionado de direção de gestão pessoal e desenvolvimento organizacional, né? Deixa eu ver aqui o valor que o vencimento, um valor de R$ 4.640, R$ 3.640 por mês. Projeto de lei complementar aprovado também por essa casa, né? Eu fico perguntando por que para algumas pessoas tem direito, tem dinheiro, e para as monitoras que cuidam do futuro dessa cidade, né, desde a criança mais pequena, né, até elas terminarem a formação delas, né, para essas monitoras não tem o direito ao aumento. É uma pergunta que eu fico fazendo, porque assim, quem cuida da formação de um médico, quem cuida da formação de um advogado, quem cuida da formação do pessoal, os funcionários da educação, né? E elas fazem parte desse ciclo do funcionalismo. E eu fico indignado, porque a gente vê a luta delas, né? A canseira delas, as batalhas que elas têm, né, para entregar uma educação de qualidade para os filhos, para as crianças do nosso município, e elas não terem esse direito à remuneração, né? Fica aqui o meu protesto, né? Fica aqui a minha revolta. E vocês têm um companheiro aqui, eu acredito que não só um, para lutar pelos direitos de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra para o vereador Edivaldo. Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento os caros amigos, colegas vereadores. Cumprimento as monitoras. Cumprimento as 3 TV da Câmara, a web e a nova que está chegando aí. E venho aqui agradecer hoje o Tamarzinho, o Marquinhos Maia e o Carlos, secretário de Estrada de Rodagem, pelas obras que estão realizando
meu setor. O mais, senhor presidente, muito obrigado. Passa a palavra para Hamilton. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, todos os vereadores, a todos que estão aqui na casa, as monitoras, a Resende Web TV, a Magaive TV, né? E a todos, tá, sem ser das monitoras também. E queria dizer sobre o comentário do Paulinho, das ruas sujas, já está tomando providência. Uma coisa que eu queria passar para a população, que não pode passar handap, que era uma coisa muito fácil de passar e resolver o problema. Estão roçando, só que aí tira gente para estar tampando o buraco também, porque a turma não tem muita gente para ajudar. E também queria falar que nós foi procurado, né, pelas monitoras, e está aqui, depois o presidente vai falar, e todos os vereadores aí já falou também, o que for para fazer, nós está aí, para atender a população. E o mais, muito obrigado, presidente. Eu passo a palavra para o vereador Roberto Guelli. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente, na pessoa do presidente, estender os demais colegas, os servidores da casa e a todos que estão presentes. É muito gratificante ver essa Câmara cheia de pessoal aqui da cidade reivindicando seus direitos. Apesar de que o projeto hoje não está pautado para ser votado, mas eu vou tecer algumas observações, alguns comentários sobre o projeto. No ano passado, eu trabalhei boa parte do ano passado na creche Celina Magalhães. E aí eu pude conferir de perto a necessidade de conseguir algum tipo de melhoria para a categoria. No ano passado, eu ajudei a redigir alguns requerimentos. Esse ano, um dos primeiros requerimentos que eu fiz foi para solucionar esse caso, pedir, entre eles, a redução da jornada de trabalho, porque o que a gente vê é que as monitoras, que na hora que foi criado o cargo, exigiu-se magistério, e que boa parte de vocês quer que elas tenham magistério, mas destinou várias monitoras para fazer diversos serviços que não o das crianças que têm alguma deficiência, que não cuidar na creche e educar na pré-educação, antes mesmo de passar para as professoras. Mas, quando exigiu-se a escolaridade, não viu o orçamento, não correu atrás para justificar, para dar um valor digno para essas monitoras. O que acontece? Hoje as professoras ganham triplo o salário delas, baseado no plano de cargo que foi feito há mais de uma década no nosso município. E na exigência da lei federal, que o governo federal criou 3 categorias no país que tem piso, que é professor, enfermagem e agente comunitário de saúde. E o resto não olha para essas outras categorias. E vocês, a maioria de vocês, recebem um salário mínimo bruto. Desconta a previdência, dá bem menos do que um salário. Mas, a semana passada, eu fui na creche do Lavapé, conversei com várias monitoras. Desde que o projeto foi pautado aqui, eu tive 60% das monitoras efetivas me procurando e pedindo para a gente estudar e dar uma resposta à altura. E 40% que me entrou em contato pedindo para não ser votado o projeto. Então, hoje, nós estamos em fase de estudo. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e eu, o Edivaldo e o Hamilton, nós vamos estudar ele, a Comissão de Constituição e Justiça, ver se ele é legal ou não, mas uma informação interessante que todos vocês e toda a população têm que tomar conhecimento. O município tem 45 cargos criados para monitora, e
está com 60 trabalhando. 15 está de forma irregular, não é esse ano não, é desde o ano passado, ano atrasado. Então, essas vagas têm que ser criadas, seja como monitora ou seja como cuidadora, para alguns casos que não seja necessário ser monitora, mas esses cargos têm e vão ter que ser criados, porque tem essa divergência. E eu pude perceber que muitos de vocês que são mães querem, com toda razão, pessoas qualificadas para desempenhar o cuidado com seus filhos. Só que, não só esse ano, mas os outros anos, estagiárias, que tem estagiária porque está estudando, vai lá, faz meio período e não tem um requisito, uma exigência, e não pode ter, porque estão em fase de estudo, cuidando dos seus filhos. Então, nós temos que aprofundar muito mais do que simplesmente um projeto que entrega na sexta e vota na segunda, para resolver uma questão que está se arrastando há mais de um ano. Eu, como presidente do sindicato e como servidor também, queria que esse trabalho fosse muito mais aprofundado. O que a gente vê que não tem muita margem para evolução é o gasto com a folha de pagamento. O gasto com a folha de pagamento, hoje, está próximo do limite permitido por lei. Concordo plenamente quando fala que nós aprovamos recentemente alguns projetos aqui. Mas vocês queriam que o sindicato fechasse, que o sindicato deixasse de existir, porque o meu mandato termina em 12 de julho do ano que vem. O meu salário na prefeitura líquido é 1.950. Eu vou até o último dia desse mandato defendendo a categoria, independente se gosta ou não gosta de mim. Isso eu vou até o final. Então, eu vou trabalhar, as monitoras estão nas minhas orações, nos meus objetivos de conseguir melhorias para vocês. Só que, se não for para conseguir melhoria, que crie outras opções. Exige outros cargos, que merendeira seja merendeira, que cuidadora seja cuidadora, mas monitora que for cuidar de filhos que tem laudo, tem que exigir magistério, na minha visão. Eu acho que o projeto tem que ser modificado, quem sabe até ser devolvido. Mas tem que ser muito mais do que está acontecendo. O que está virando? Está virando uma causa política, um interesse político daquelas pessoas que não aceitaram a derrota das urnas e vêm fazer auê, querer intimidar, pressionar. Nós estamos aqui, não estamos de brincadeira, nós estamos estudando e tentando arrumar soluções verdadeiras para os projetos. Outro projeto, senhor presidente, que eu queria relatar, outro assunto, é o da Lei 2.418 de 2024. Foi aprovado nessa casa, o ano passado, um projeto de lei que criou o Portal dos Cafés, que é o loteamento que foi aprovado. Lá no projeto de lei tem 79 mil metros quadrados o imóvel. O decreto do Estado fala que 5% no mínimo tem que ser destinado a destinação para o poder público. Só destinaram 2.626 metros, ou seja, deu menos de 3,3% do que deveria ter sido 5%. Isso dá um prejuízo de 1.324 metros. Se vê que os terrenos de lá estão vendendo eles a 250 metros quadrados, isso equivale a 5 lotes que o município deixou de receber. Eu queria cobrar isso, estou cobrando isso, uma cópia desses documentos, para me levar ao conhecimento do promotor do Ministério Público, porque o prejuízo está escancarado. O outro dinheiro que está sendo gasto e o município vai ter que pagar, eu acho que a qualquer momento nessa casa vai ter que tomar uma providência, é que aquele processo trabalhista, que pagaram por um médico sem contrato, hoje o processo está em torno de R$700 mil e, por erro, ou o advogado da época entrou com o recurso, não recolheu as custas, não recolheu o preparo na Justiça do Trabalho, o município está sendo condenado a R$700 mil. E isso seria um fôlego para a gente dar essa melhoria para outras categorias, inclusive as monitoras. E outros casos, motorista da educação, motorista da saúde, motorista das estradas de rodagem, e vários profissionais da área de saúde do terceiro, de que tem grau superior. Isso é muito necessário, nós
recuperar esse dinheiro. Como eu disse na reunião passada, a questão da Copasa, já protocolei na Prefeitura, quero que o município apure se não teve impacto orçamentário, que em 2013 o projeto de lei da Copasa, isentando ela por 40 anos, sem cobrar nenhum tipo de imposto, ele ficou de forma irregular, é uma forma da gente arrecadar. Sem aumentar a arrecadação, o município não consegue dar mais aumento, está no limite do limite. Então, para a gente conseguir, a gente tem que mostrar onde vai arrecadar. Outra forma de arrecadar vai ser nesse projeto 015, que vários colegas pediu prazo, que vai votar, que a gente vai procurar o Ministério Público. O que acontece? São projetos de construções que a gente vê que a maioria são pobres, mas algum rico também não averba a casa, não recolhe o INSS, não paga os impostos devidos e a receita diminuindo no município. Eu até disse em uma reunião mais no início do ano que 80 milhões em 2024 de receita deu 3,6 milhões de receita própria, IPTU e ITBI. Isso é muito pouco para a nossa cidade. E esse dinheiro interfere diretamente no limite que é apurado para pagar a folha de pagamento. Então, queria terminar essa fala minha falando só o seguinte. Eu gosto muito de um texto de sabedoria chinesa que fala assim, quando você perde, fale pouco. Quando você ganhe, fale menos ainda e trabalhe. Então, quem ganha, fale menos e trabalhe, dê a resposta para a população. É isso que a gente espera. E aqueles que falam de mim, que não têm direito à palavra aqui, fica pago 2 litros de que boa lá no Benjamin, lá no Lavapé, para lavar a boca antes de falar no meu nome. Eu queria falar, os projetos vai ser analisado com muito carinho. Como eu falei para você, Robervani, lá em casa, e as colegas que estavam com você, que nós ia estudar com carinho, e nós vamos estudar, certo? Vocês podem ter certeza, muitas mães me ligou hoje, mandou mensagem, eu falei que nós ia vir para a reunião, estudar os projetos, e nós ia estudar, tá certo? Eu peço para vocês muita calma, certo? Muita calma, não precisa ficar nervosa, fica tranquila, certo? Nós vamos ter uma semana para nós estudar com carinho, vamos decidir na melhor forma possível. Vocês podem ficar tranquila. É isso que eu falo para vocês. Fica tranquila. E nós estamos numa semana santa. Vamos voltar os olhar para aquele que deu a vida por nós. E vamos calmar os nossos ânimos, calmar a nossa trajetória. Eu sei que vocês são grandes profissionais. Senão vocês não estariam aqui. Tá certo? Parabéns para vocês. E nós vamos estudar com carinho. É o que eu falo para vocês, é isso. Nós vamos estudar com carinho. E se Deus quiser, vai dar certo. Tá bom? Ordem do dia. Leitura do decreto número 139, 2025. Leitura do projeto número 139, 2025. Abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Nova Resende, Minas Gerais, no uso de suas atribuições, aprova o seguinte decreto. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 600 mil para a seguinte dotação e ações. As comissões, todos, parecer jurídico, favorável. O decreto número 139, 2025, está em discussão. Senhor presidente, acredito que é um valor significativo que a Câmara hoje devolve para o Executivo, devolve para a Prefeitura.
foi pedido aqui, em plenário, o nobre colega Roberto Guerra e vereador, que nós, vereadores, não tivemos direito de estar aí direcionando o dinheiro aonde ser gasto. Concordo, sem dúvida nenhuma. E foi aceito aí pelo nobre presidente Cláudio. Mas eu gostaria de deixar uma colocação aqui. Nós não podemos indicar onde esse dinheiro vai ser gasto. Mas que esse dinheiro, que esses 600 mil, seja gasto aí com muita cautela, com muito cuidado. Acredito no prefeito Itamar que ele vai fazer um bom aproveito desse dinheiro. Mas que olhamos bastante as nossas prioridades aqui dentro do nosso município. Nós temos muitas prioridades aí. Eu não vou citar nenhuma delas aqui, mas acredito que todos nós sabemos. Então a gente pede aí ao nosso executivo, ao nosso prefeito, aos seus assessores, que pense com muito carinho aonde que vai ser investido esses 600 mil. É um dinheiro do povo, tem que ser retornado para o povo, com toda certeza. Mas a gente deixa essa breve observação aqui. Muito obrigado. Eu faço das palavras do Lobo as minhas palavras também, né? Saber onde gastar esse dinheiro, né? Como a gente não pode indicar para onde gastar, né? Que seja gasto naquilo que for prioridade para o povo, né? A maior necessidade do povo. E óbvio, nós vamos cobrar também, vamos fiscalizar onde foi gasto esse dinheiro, né? Senhor presidente, gostaria de pedir mais esclarecimento sobre onde que vai ser gasto esse dinheiro, porque essa semana fui na Secretaria de Saúde pedir um carro, e a secretária de Saúde falou que não estava tendo carro para levar, porque apesar de ter vários carros na prefeitura, na Comissão de Saúde, não estava tendo. Eu acho necessária a festa sim, por ser aniversário da cidade, muito, muito show. Mas esse dinheiro podia ser gastado na área da saúde, ser investido mais na área de saúde, comprando mais ambulância, comprando mais carro. É isso que eu acho, senhor presidente. Senhor presidente, fico muito feliz da elaboração desse decreto. Eu fico satisfeito da forma que ele está sendo devolvido. Não só esses 600 mil, mas todos os 88 mil de orçamento desse ano. Eu faço questão de olhar no que gastou. E como disse os três que me antecederam, a saúde está carente, a saúde tem necessidade. E eu espero, como eu disse, que da forma que Vossa Excelência está agindo, devolvendo sem destinar, sem exigir, sem ficar com mérito, só com Vossa Excelência, igual acontecia no passado, é gratificante. A única exigência que eu queria que fosse feita é que, quando o prefeito realizasse qualquer serviço com esse recurso, que ele valorizasse o Nós Novos de igual maneira. Porque no passado a gente via, fez a rua ali, fez aquilo aqui, fez só do presidente. E isso, quem já foi vereador no passado, igual o Lobo, igual o Roberto, sabe que não é gratificante, não é bom, porque todos lutaram e todos querem o bem para Nova Resende. Então, fico muito satisfeito e tenho certeza de que vai ser gasto da melhor forma possível. O decreto número 139, 2025, está em única votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, levanta e manifesta. Aprovado. Agora nós vamos passar para a tribuna livre. Convido a senhora Elisete para fazer o uso da palavra para um convite. Elisete, você tem 10 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde vocês, presidente e vereadores. Meu nome é Elisete, eu sou uma mãe atípica e vim fazer um convite para vocês, vereadores e a população. Quarta-feira agora, a gente vai fazer o segundo encontro sobre o autismo. A gente vai sair em carreata da frente da PAI, que fica lá no Lava Pés. Vamos percorrer as principais ruas da cidade. E depois a gente vai fazer uma palestra com o médico e com o psicólogo e uma advogada, para a gente falar mais sobre o assunto. E eu queria pedir a presença de todos vocês, vereadores, presidente, para estar vindo prestigiar a gente, porque esse assunto é um assunto que a nossa população ainda precisa ter mais conhecimento. Porque muita gente fala que autismo é moda, e não é moda. Autismo é uma condição que todos nós podemos ocorrer numa gravidez. Então, eu acho que vocês poderiam nos ajudar as monitoras, porque eu tenho certeza que elas trabalham com crianças especiais e que não é fácil. Eu sou uma mãe de uma criança só que tem autismo, mas elas trabalham com muitas crianças com espectro autista e outros. Então, assim, eu fico aqui fazendo convite para vocês e peço que vocês olhem por elas, que vocês nos ajudem, ajude a nossa população, continue fazendo esse trabalho excelente que vocês estão fazendo. E muito obrigado pelo espaço. Espero vocês aqui quarta-feira, a partir das 10 horas. A gente vai estar aqui falando um pouco sobre o assunto, mostrando um pouco da realidade de uma família atípica. E, gente, vamos mostrar para a população que uma criança atípica, ela precisa de mais cuidado, ela precisa de mais amor, porque em muitos lugares onde eu vou com o meu filho, ele tem muito preconceito. Aqui em Nova Resende, que é uma cidade pequena, que é uma cidade que todo mundo se ajuda, mas nessa parte a gente não está tendo ajuda nenhuma. Então, eu peço a vocês, vereadores, o Lobo está ajudando sobre, o Paulinho também está ajudando sobre o assunto. Então, assim, eu peço que vocês olhem mais para as nossas crianças, olhem mais para as nossas monitoras que trabalham com crianças especiais, porque elas, sim, elas estão junto de nós que somos mães, e elas, sim, sabem o que a gente enfrenta dia a dia. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Convido a senhora Robervânia para fazer o uso da palavra sobre o desabafo das monitoras. Robervânia, você tem 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Hoje não venho aqui apenas como uma monitora, mas como uma mulher profissional, como alguém que todos os dias entrega o corpo, mente e coração para cuidar daquilo que há de mais precioso, as nossas crianças do município. Cuidar de uma criança de 0 a 3 anos é muito mais do que estar presente, é dar banho, trocar fralda, alimentar, pôr para dormir, proteger e acalmar. É observar cada sinal de febre, cada choro diferente, cada necessidade específica, e tudo isso com atenção dividida entre várias crianças ao mesmo tempo. E aquelas de nós que acompanham crianças com laudo, com algum tipo de transtorno, a responsabilidade é multiplicada. É preciso lidar com crises emocionais, respeitar limites sensoriais, adaptar rotina, mediar comportamento, muitas vezes sem suporte. Somos mães, psicólogas, enfermeiras, cuidadoras. Somos tudo em um só corpo, mas também somos humanas. E estamos cansadas e exaustas, fisicamente e emocionalmente. E o que recebemos em troca? Salário defasado, acúmulo de função, falta de estrutura e agora a ameaça de que nossa formação não será mais exigida. Como se ela não tivesse valor, como se todo esforço que pudesse ser simplesmente ignorado. Foram anos de estudo, noites em claros, renúncia para conquistar um cargo,
E agora querem tirar isso para colocar qualquer um no nosso lugar. Por quê? Porque as condições que temos hoje, nem quem é formado quer continuar. Mas me pergunto com toda sinceridade, se fosse filho de vocês, ou netos, sobrinhos, vocês deixariam aos cuidados de pessoas inexperientes? Cuidar de vidas exige preparo, sensibilidade e responsabilidade. Primeira reflexão que deixo essa casa, aos senhores, acho justo que nós, formadas e capacitadas, recebermos o mesmo valor de alguém sem formação? Já não é justo termos um cargo sem benefício e com tamanha responsabilidade, sermos tão exigidas e ainda assim recebermos tão pouco. Agora, querem acrescentar mais uma responsabilidade, dividir a função com alguém sem formação. Mas um porém, se houver qualquer eventualidade, a responsabilidade será nossa. E quem criou este cargo? Qual foi a lógica? Às vezes nos perguntamos se o objetivo era apenas criar uma mão de obra barata. Somos as únicas que faz o mesmo trabalho de uma professora, com a mesma formação, mas com carga horária dobrada e recebendo nem mesmo a metade do salário delas. Isso é justo? E o mais triste, que nem sabemos quem criou esse cargo. Gostaria muito que essa pessoa sentisse na pele o que é viver diariamente mais de 8 horas dentro de um serviço, com o corpo e a mente no limite, sem valorização, sem reconhecimento e com o coração cansado. Talvez assim compreendesse o quanto nossa função é importante e o quanto estamos sendo desrespeitadas. Nenhuma decisão deveria ser tomada sem ouvir quem está na linha de frente. A conclusão geral que eu tiro disso é: a legislação é clara ao estabelecer que o cuidado e a educação de crianças em idade de creche, pré-escolas e escolas sejam exigidas formação técnica ou superior específica. A atuação de pessoas sem formação não apenas infringe as leis, mas coloca em risco a segurança e o desenvolvimento das crianças. Portanto, qualquer tentativa de eliminar a exigência de formação é inconstitucional, ilegal e desumana, além de um retrocesso na educação pública e nos direitos das crianças. Muito obrigada. Convido a senhora Maria Célia para fazer o uso da palavra sobre o transtorno do aspecto autista. Célia, a senhora tem 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e nobres vereadores, todos presentes nessa sessão. Hoje subo a essa tribuna para dar voz a uma causa que não pode mais esperar. Venho representar famílias que todos os dias enfrentam desafios imensos para garantir que as suas crianças e adolescentes tenham acesso aos cuidados essenciais para o seu desenvolvimento. O que trago aqui não é um simples pedido, mas um clamor por justiça, inclusão e compromisso com o futuro da nossa cidade. Estamos falando de crianças e adolescentes, especialmente aqueles com transtorno do aspecto autista e outras condições do neurodesenvolvimento, que precisam urgentemente de psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais na rede pública municipal. Precisamos desses profissionais para garantir que nenhuma criança fique para trás, que nenhuma família precise buscar atendimento em outro município, como é feito atualmente, porque aqui não temos estrutura adequada. Senhores vereadores, imagine uma criança com autismo que tem dificuldade para se comunicar e expressar suas emoções. Imagine os pais aflitos vendo seu filho frustrado por não conseguir integrar com o mundo à sua volta. Agora, imagine esta mesma criança tendo acesso a um fonoaudiólogo que pode ajudá-lo a desenvolver sua fala, um terapeuta ocupacional que trabalha sua autonomia e um psicólogo que dá suporte emocional à criança e à família. Esse é o impacto real que estamos pedindo. Isso não é um favor, é um direito, e garantir esse direito é um dever do poder público.
Quando investimos nesses profissionais, estamos investindo em um futuro melhor para a nossa cidade. Estudos mostram que crianças com acompanhamento adequado apresentam maior rendimento escolar, mais autonomia e uma melhor qualidade de vida. Isso reduz a evasão escolar, alivia a sobrecarga do sistema de saúde e fortalece nossa sociedade como um todo. Por isso, senhor vereadores, peço que este tema seja tratado com a seriedade e urgência que merece, que esta casa se comprometa a viabilizar a contratação desses profissionais, seja por meio de concurso, credenciamento ou outras formas legais. Não podemos continuar ignorando esta realidade. Cada dia sem esses atendimentos é um dia a menos no desenvolvimento de uma criança. O tempo de esperar já passou. O momento de agir é agora. Hoje falo por cada mãe, cada pai e cada criança e adolescente que precisa desse suporte. Acredito que esta casa tem o compromisso de transformar palavras em ações. E juntos podemos construir uma cidade mais justa, mais inclusiva e mais preparada para o futuro. Muito obrigada. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui pela visita, né? E dizer mais uma vez que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoa cada um de nós, que podemos junto usar as palavras da Célia, junto fazer uma nova Resende cada vez melhor para cada um de nós. Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a sessão.